Ok, vamos lá. Bom, hoje, dia 26 de abril de 2024, a gente vai dar início, então, à defesa de mestrado da aluna Diana Carla Secundo da Luz. A banca é composta por mim, orientador da Diana, professor Marcelo Macedo, e conta como membros externos o professor policial civil. Ele é subcoordenador de planejamento institucional da Secretaria de Segurança Pública, o Francisco Reginário Gomes da Silva. Temos a outra membro externa, o Paula Regina Zarelli, da UTFPR, e temos como membros internos a professora Gertrudes Aparecida Dandolini, do IGC, e a nossa pós-doc, a professora Genéia Lucas dos Santos. Bom, o título do trabalho da Diana é Dimensões da Qualidade da Informação e Processos de Gestão do Conhecimento e suas relações com os processos de atendimento a ocorrências de crimes contra a vida. Tá? Bom, Diana, tu tem no máximo 30, 40 minutos para apresentar, tá? Após isso, a banca vai fazer as suas arguições, ok? Ok. Então, a partir de agora, a palavra está contigo. Ok, obrigada. Bom dia a todos, né? Vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido durante o mestrado na ECMINTER. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Marcelo Macedo e tendo como co-orientador o professor Gautier, né? Então, a apresentação, ela tem como título a qualidade da informação e gestão do conhecimento nos processos de atendimento a ocorrências de crimes contra a vida. Inicialmente, aqui a gente, passou, né? Aqui a gente tem a agenda, né, da apresentação, então a apresentação está dividida em 7 itens. A gente vai falar introdução, objetivo, justificativa, fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, resultados de discussão e considerações finais. Então, contextualizando, né, o trabalho, a gente trouxe alguns dados, né, publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados são de 2022, né, e ele remonta aos casos de morte, né? Então, em 2022, o Brasil registrou 47.398 mortes violentas intencionais. E entra, né, nessa contabilização de mortes violentas intencionais, não, os homicídios dolosos, os latrocínios, roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de mortes e mortes decorrentes de intervenções policiais. A esse quantitativo, né, de 47.380, soma-se ainda as mortes por suicídios, que foi registrados, né, 16.262, e 9.479 mortes a esclarecer. Então, destaca-se, né, que todo esse quantitativo de ocorrência, ele é trabalho, né, dos peritos criminais que atendem às ocorrências de crimes contra a vida. A perícia criminal, ou em alguns estados ela já se denomina polícia científica, né, ela tem por objetivo a produção da prova material. Então, no tocante a essa produção de prova, e uma prova qualificada, a Lei 13.675, ele traz, né, que as atividades de perícia, elas serão aferidas mediante critérios técnicos, né, e aí ainda deve ser considerado, né, que esses laudos periciais e o resultado da produção qualificada dessas provas, elas devem ser relevantes à instrução criminal. A Lei Estadual Complementar 669, que reestrutura a carreira, né, do Instituto Técnico e Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, né, então esse é o nosso órgão responsável pela perícia criminal aqui no Estado. Então a lei, ela traz em seu artigo 18 que compete ao Instituto de Criminalística aperfeiçoar novas técnicas e criar novos métodos de trabalho adequados com o desenvolvimento tecnológico e científico. Ainda nesse contexto, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ele traz como ação estratégica número 10, realizar e fomentar pesquisas em inovação,
né, relacionado com métodos periciais e serviços de segurança pública com o objetivo de certificá-los. Então, assim, percebe-se, né, a necessidade de certificar métodos e processos que são utilizados na execução dos exames periciais, e principalmente destacando em ocorrências de crimes contra a vida. Né? Então, nesse contexto, verifica-se que a gestão do conhecimento e a qualidade da informação, elas podem auxiliar na certificação desses processos periciais. Então, diante disso, né, a gente tem a seguinte questão de pesquisa: como as qualidades da informação, as dimensões da qualidade da informação e os processos de gestão do conhecimento, eles se relacionam com as etapas do processo de exame de local de crimes contra a vida, atendido pelo setor de crimes contra a vida do Instituto de Criminalística do ITEP, aqui do Rio Grande do Norte. O trabalho, né, ele tem como objetivo geral analisar como as dimensões da qualidade da informação e os processos de gestão do conhecimento, eles se relacionam com essas etapas do processo de atendimento ao local de crimes contra a vida, que são executados pelos peritos que trabalham aqui no Rio Grande do Norte. Para alcançar esse objetivo geral, né, nós temos 4 objetivos específicos. Inicialmente, identificar quais são as principais dimensões de qualidade da informação, classificar, né, as etapas do processo de atendimento ao local de crimes contra a vida, elencar nas características relacionadas aos processos de gestão do conhecimento e, por fim, relacionar essas características dos processos de gestão do conhecimento e as dimensões da qualidade da informação com as etapas de atendimento ao local de crimes contra a vida. Então, este trabalho, né, ele justifica-se, né, considerando que a perícia criminal, ela desempenha um papel relevante na rede interorganizacional de segurança pública e justiça criminal. Na realidade, né, quando ocorre um crime, várias instituições, elas atuam, né? A gente tem a Polícia Militar, instituições de segurança pública, né? A gente tem a Polícia Militar, que atende ao local, faz a preservação, o isolamento, a gente tem a Polícia Civil, responsável pela investigação, a Polícia Científica ou Perícia Criminal, né, que é responsável pela produção da prova material. E aí, destacando essa produção da prova material, né, verifica-se a importância de ter a objetividade e a imparcialidade dessa prova, né, de forma que a gente consiga manter o valor da justiça, que é a imparcialidade. E aí, ainda nesse contexto, a Lei 13.964, de 2019, ela implementou a adoção da cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, ela tem por objetivo garantir a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios. Então, na realidade, se eu atendo um local de crime e eu coleto algum vestígio nesse local de crime, esse vestígio, ele pode haver a necessidade de passar por outros setores dentro da minha instituição para exames complementares, e eu preciso garantir que aquele resultado daquele exame, aquele vestígio foi realmente daquele local. Então, tem que ter essa garantia de rastreabilidade. Isso buscando preservar a confiabilidade e a transparência até que todo o processo ele seja concluído, né? Então, verifica-se realmente a importância, né, de certificar essas etapas do processo de atendimento ao local de crimes contra a vida. A fundamentação teórica, né? Então, assim, foi feita uma revisão de literatura do tipo narrativa e sistematizada, e aí foram abordados esses 4 construtos, na gestão do conhecimento, informação nas organizações, qualidade da informação e perícia de crimes contra a vida, buscando subsidiar, né, o desenvolvimento da pesquisa e a compreensão dos resultados. Então, abordando cada um deles rapidamente. A gestão do conhecimento, segundo Nanaki Takeuchi, ele é um processo pelo qual as organizações elas buscam novas formas, né, de criar e expandir esse conhecimento. Então, segundo Servin de Barum, os processos de gestão, os elementos de gestão do conhecimento, eles são considerados 3, né, as pessoas, os processos e a tecnologia. Então, quando a gente faz um recorte nos processos de gestão do conhecimento, na Gonzalez, ele afirma que esse processo ele pode ser representado de uma forma linear, né, em que essas etapas, elas viabilizam o fluxo de conhecimento entre indivíduos e grupos da organização.
E aí ele ainda cita 4 etapas do processo de aquisição do conhecimento, que seria a aquisição, o armazenamento, a distribuição e a utilização do conhecimento. Com relação à informação nas organizações, né? Então, assim, as organizações, segundo Valentim, elas são compostas de 3 ambientes. O primeiro ambiente é a estrutura organizacional, seria as unidades de trabalho, as diretorias, as gerências, os setores. O segundo ambiente, ele é composto pelos recursos humanos e as suas relações. O terceiro ambiente, ele traz a estrutura informacional. E aí ele apresenta os dados, a informação e o conhecimento que é gerados nos 2 ambientes anteriores. Em relação a essa estrutura informacional, Gonzalez, ele esquematizou numa representação em que dado, informação e conhecimento, ele tem uma relação hierárquica, né? E é representado aqui pela figura ao lado, onde o dado, ele pode se transformar em informação a partir de observação, organização e representação. A informação, ela pode se transformar em conhecimento a partir de uma manipulação, avaliação e internalização. E aí, segundo Davenport-Prussac, né, falando a transformação da informação em conhecimento, isso é possível a partir da aplicação de métodos, né? E aí ele cita os métodos de comparação, consequência, conexões e conversação. A qualidade da informação, né? Então, assim, falando de dados, as organizações, elas produzem cada dia mais dados, né? Mas esse quantitativo de dados, ele não remete a melhores informações. E, consequentemente, ele não reflete uma tomada de decisão de qualidade, né? Baseada em informação de qualidade. Então, a informação, ela é passível de ser medida e avaliada. Ela tanto pode ser tomada como um produto, e aí é observada as características deste produto em si, como ela pode ser tomada como um serviço, e aí é avaliado a função que essa informação tem de atender à necessidade do usuário. Então, destacando essa medição e avaliação, né, a qualidade da informação, a qualidade, ela possui dimensões, né, que é definida como atributos que representam um aspecto único, né, e que varia de acordo com o negócio em que se aplicam. A perícia de crimes contra a vida, né? Então, a atividade pericial, ela é regulada pelo Código de Processo Penal, né? Está inserida no capítulo 2, e ela aborda os artigos do 158 ao 184. Com relação ao processo de produção do serviço da perícia criminal, Rodrigues, ele esquematizou como que ocorre esse processo de produção do serviço. E aí ele divide esse processo de produção de serviços em 4 caixas, né? Ele tem os processos de front office. E que processos seriam esses? Seriam os processos que ocorrem antes da equipe de perícia chegar no local. Então, seria o reunir a equipe de perícia para ir ao local, seria separar o material e as ferramentas que vão ser utilizadas no processamento desse local de crime. Então, Rodrigues, ele considera isso os processos de front office. Depois dos processos front office, tem as entradas, né, que ele chama de entradas, que é o atendimento ao local em si, né? Então, é o processamento da cena de crime, é o isolamento e a preservação, é a coleta de informações, né, o registro dos vestígios, medições, fotografias e etc. A partir dessas entradas, Ana Rodrigues fala que pode haver a necessidade de exames complementares. E aí ele cita os exames laboratoriais, exames especializados e análises periciais. Então, por exemplo, no atendimento a um local de crime, né, de homicídio, pode ser coletado projéteis e estojos nesse local. Então, o perito, ele coleta esse material e, de repente, ele pode encaminhar isso para um exame especializado na balística, para, de repente, identificar se todos aqueles projetis que foram encontrados no local, eles foram expelidos pela mesma arma, né? Então, aí seriam os exames complementares laboratoriais. E Rodrigues, ele ainda fala dos processos de back-office, né, que seriam processos paralelos que estariam acontecendo. Então, por exemplo, enquanto está havendo toda essa análise dentro do Instituto de Criminalística, né, a Polícia Civil, ela continua com a investigação. Então, de repente, né, durante o processo de investigação da Polícia Civil, digamos que o delegado ele encontra uma arma
e ele quer saber se aqueles projéteis e estojos que foram encontrados no local de crime, né, foram provenientes, expelidos por aquela arma. Então, ele encaminha aquela arma para o Instituto de Criminalística, no caso aqui, né, o nosso Instituto de Perícia, para que seja feita esse exame de comparação balística, né? Então, todo esse processo de produção de serviço, ele vai culminar em um produto que é a saída, que é o laudo pericial, né? E esse laudo pericial, ele vai subsidiar, né, a ação dos destinatários, que seriam o delegado, promotores ou juízes. Então, considerando esse processo de produção, né, proposto por Rodrigues, e considerando o procedimento operacional padrão, que foi publicado pelo Instituto de Perícia aqui do Rio Grande do Norte, né, montou-se essa análise hierárquica de tarefas. Então, na realidade, essa análise hierárquica de tarefas, ela detalha mais aquele processo que foi proposto por Rodrigues, né? Então, na realidade, a gente tem desde os processos de front office, que é reunir a equipe, conferir os materiais, né, até a produção do laudo. Então, nessa análise hierárquica de tarefas, aqui a gente tem 33 etapas do processo de atendimento a ocorrências de local de crime contra a vida. Então, abordagem metodológica, né? Então, assim, a partir da revisão bibliográfica, né, que foi realizada, considerando os quatro construtos, né, em relação à gestão do conhecimento, a gente fez um recorte em processos de gestão do conhecimento. Considerando a qualidade da informação, a gente fez um recorte nas dimensões da qualidade da informação, e considerando, né, os processos de atendimento de perícia, de serviço de perícia, e o procedimento operacional padrão publicado aqui no Estado, definiu-se quais são as etapas do processo de perícia. Então, montou-se, né, um modelo, esse modelo ele foi adaptado do modelo de Macedo, né, considerando as características, né, e os elementos que a gente tinha, e a partir da montagem desse modelo e desse levantamento bibliográfico, passou-se a aplicação do modelo. Então, aqui ele tem, na etapa 1 foi a parte de referencial, a etapa 2 foi a montagem do modelo, e a etapa 3 foi a aplicação desse modelo. Então, na aplicação do modelo, foram definidas as características dos processos de gestão do conhecimento, foram definidas as dimensões da qualidade da informação e foram definidas as etapas do processo de perícia. A partir dessas definições, né, foram identificadas o contexto, a associação e a confiabilidade dessas associações. Então, após a aplicação desse modelo, né, foi feita a etapa 4, que é a prova de conceito. Então, foi a validação desse modelo, que foi realizada a partir de entrevistas com especialistas em perícia de local de crimes contra a vida. Como resultados, né? Então, assim, a partir daquele referencial bibliográfico que foi levantado, a gente tem, foram identificadas 12 características dos processos de gestão do conhecimento. Então, aqui na primeira linha, a gente tem as etapas, né, de processo de gestão do conhecimento, que é aquisição, armazenamento, distribuição e utilização. A gente tem os métodos de transformação de informação em conhecimento, comparação, consequência, conexões e conversação. E aqui a gente tem aqueles elementos propostos por Gonzalez, né, naquele triângulo, esquematizando a transformação de informação em conhecimento. Então, manipulação, reflexão, validação e avaliação. Então, identificaram-se 12 características dos processos de gestão do conhecimento. O quadro 2, ele traz as dimensões da qualidade da informação. Então, assim, foi realizado o levantamento bibliográfico sistematizado a partir de uma pesquisa feita por Cavalheiro, e foram identificados, né, as dimensões da qualidade da informação, e dentre todas as dimensões que foram identificadas, foram selecionadas 19 dimensões da qualidade da informação que têm relação com os processos de perícia de atendimento ao local de crimes contra a vida. Então, foi montado esse quadro 2 com as 19 dimensões da qualidade da informação que tem relação com os processos de perícia.
O quadro 3, né, foi montado a partir daquela análise hierárquica de tarefas. Então, na realidade, aquele fluxo, né, de análise hierárquica de tarefas foi transformado nesse quadro. E aqui a gente tem as 33 etapas, né, que foram listadas na análise, extraídas a partir do procedimento operacional padrão, para atendimento ao local de crimes contra a vida, né, pelo ITEP-RM. Então, a partir desses 3 quadros, né, iniciou-se a definição do contexto. Então, inicialmente, né, foi determinado o contexto das características dos processos de gestão do conhecimento e as etapas do processo de perícia. Então, aqui a gente tem um recorte desse quadro, né, em que foi definido os processos de gestão do conhecimento, e foram definidas etapas de perícia e foram cotejados uma a uma. Então, por exemplo, a aquisição, né? Então, o processo de gestão do conhecimento, a aquisição, quando ela aparece, né, ela tem relação com uma etapa de perícia, do processo de perícia, foi identificado pelo número 1. Quando não tem relação, foi designado o número 0. Então, pode-se perceber, por exemplo, que a aquisição, ela aparece em 7 etapas do processo de perícia de atendimento ao local de crimes contra a vida. E aí, como que foi feito essa definição, se tem ou não relação? Então, por exemplo, a aquisição, ela é a transformação, né, do conhecimento explícito em conhecimento tácito. E alguns autores, eles falam que essa aquisição, né, ela pode ocorrer a partir de uma ação associativa entre 2 organizações. Então, essa aquisição de conhecimento, ela pode vir de fora, né? Então, por exemplo, confirmar endereço, que seria a primeira etapa, né? Ela tem aqui, foi caracterizado 1. Então, a aquisição, na hora em que eu confirmo o endereço, quem tem essa informação é o CIOSP, né? Que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública que a gente tem aqui. Então, ocorre um crime, ele tem a informação do local, da ocorrência desse crime, e ele passa para a equipe de perícia. Então, na hora em que ele passa essa informação, que ele explica como chegar ao local, que ele identifica os pontos de referência, né, a equipe de perícia, ela adquire conhecimento a partir dessa ação associativa, né? Então, essa análise foi feita, né, para as demais fases, características do processo de gestão do conhecimento com relação às etapas de perícia contra a vida. Então, quadro semelhante a esse não foi feito, só que considerando agora as dimensões da qualidade da informação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a dimensão da qualidade da informação, confiabilidade, né? Então, confiabilidade, ela relaciona a confiança, né, se a informação ela é confiável ou não, ou quanto que essa informação precisa ser confiável ou não. Então, na hora em que eu estou, por exemplo, na etapa de atendimento ao local de crime, de confirmar endereço, né, essa informação do endereço, ela precisa ser confiável para poder a equipe chegar ao local, né, o local correto, de forma mais célere possível, para iniciar os trabalhos periciais. Então, com relação a esse quadro, né, a gente destaca que 2 dimensões da qualidade da informação, que são atualidade e valor percebido, elas estão presentes em todas as etapas do processo de atendimento a ocorrências, né, de locais de crime contra a vida. Então, a atualidade e valor percebido, ela aparece em todas as etapas. Finalizado essa parte, né, de montagem dos quadros, dos contextos, né, a gente tem a definição do suporte das características dos processos de gestão. Então, na realidade, isso aqui é um resumo daquele quadro, né, do contexto, em que eu tenho, por exemplo, que a aquisição, ele aparece em 7 etapas do processo de perícia, o armazenamento, ela vai aparecer em 12 etapas do processo de perícia, a distribuição, ela aparece em 10 etapas do processo de perícia. Então, foi definido esse quadro de suporte das características dos processos de gestão do conhecimento. Na sequência, a gente definiu o suporte da associação das características dos processos de gestão do conhecimento às dimensões da qualidade da informação. Então, na realidade, esse quadro, o que é que ele me diz? Né? Que o processo de gestão do conhecimento, a aquisição, ele está presente em 7 etapas do processo de perícia, e que a dimensão
da qualidade da informação com fiabilidade, ela está presente nas mesmas 7 etapas do processo de perícia. Então, aquisição e confiabilidade estão concomitantemente presentes em 7 etapas do processo de perícia. Então, foi feita essa análise e montado esse quadro de associação dos processos de gestão do conhecimento às dimensões da qualidade da informação. A partir desse quadro, fez-se o cálculo, né, da confiança, da confiabilidade do modelo. Então, na realidade, essa confiabilidade, ela foi definida, a confiança do modelo, ela foi definida a partir, né, do momento em que eu sei que a aquisição, ela está presente em 7 etapas do processo de perícia, e que a aquisição e confiabilidade, elas se apresentam nas 7 etapas. Então, eu tenho 100% de confiança, aqui nesse caso, de que há relação entre a aquisição e a confiabilidade relacionada às etapas do processo de perícia. Então, este quadro aqui de confiança, ele foi definido a partir dessa análise, né? E aí, o que importa destacar aqui, né, é que a dimensão da qualidade da informação com Cisão, né, ela foi uma dimensão que apresentou os menores resultados de confiança. E aí, destacando, né, aqui, o processo de gestão do conhecimento, a aquisição, ele não apresentou-se, né, em nenhuma etapa em que a concisão ela estava presente, né? Então, assim, não houve confiança de ter aquisição e concisão concomitantemente presente em alguma etapa do processo de atendimento ao local de crimes contra a vida. Então, após essa aplicação do modelo, né, iniciou-se a validação, né, e essa validação ela foi feita a partir de entrevistas com especialistas em perícia de local de crimes contra a vida. E a entrevista, né, ela versou sobre essas 4 características: a viabilidade do modelo, a utilização, a fraqueza do modelo e sugestões. Então, com relação à viabilidade do modelo, né, tanto o especialista 1 como o especialista 2, ele identificou que o modelo ele é interessante, né, para se identificar falhas, né, e imprecisões, tá? Já o especialista 3, ele fala que o modelo ele é simples de processamento e de aferição de resultados. Com relação à utilização, né, os 3 especialistas falam que o modelo é útil, é uma ferramenta útil. O especialista 1 e 2, eles falam, inclusive, que é possível de replicar esse modelo, né, para outros tipos de perícia, né, realizada. E o especialista 2 e o especialista 3, eles ainda citam que o modelo ele se apresenta como uma ferramenta de gestão, né? Em relação às fraquezas, né, os 2 primeiros especialistas, eles relatam que para aplicar o modelo precisa de um domínio da técnica, né, de um conhecimento aprofundado específico. Enquanto que o especialista 3, ele fala que o modelo ele é pouco testado, né, e que precisaria de mais dados comparativos para dar uma maior robustez. Em relação às sugestões, o especialista 1 e 2, eles falam, né, que seria interessante inserir dentro daquelas etapas do atendimento ao local de crime, né, atividades relacionadas à cadeia de custódia de vestígios. Já o especialista 3, ele traz, né, como sugestão, utilização de hipóteses de forma a aferir a consistência, né, estatística e probabilística do modelo apresentado. Considerações finais, né? Então, aqui a gente trouxe um quadro em que está relacionando cada objetivo específico, né, como que ele foi alcançado. Então, o primeiro objetivo específico foi identificar as dimensões da qualidade da informação. Então, a partir de uma revisão de literatura, né, sistematizada, essa revisão ela foi atualizada, né, a partir de uma revisão feita por Cavalheiro, e aí foram identificadas novas dimensões da qualidade da informação. O segundo objetivo específico, ele foi alcançado, né, a partir do momento em que utilizou-se a revisão narrativa de literatura e identificou-se aqueles processos, né, citados por Rodrigues, e
a partir da portaria publicada, né, do procedimento operacional padrão pelo ITEP, montou-se a análise hierárquica de tarefas. O terceiro objetivo específico, né, que foi definir as características dos processos de gestão do conhecimento, ele foi alcançado a partir da realização de uma revisão narrativa, né, onde foram definidas aquelas 12 características. E o quarto objetivo específico, que foi relacionar, né, os processos de gestão do conhecimento, as características dos processos de gestão do conhecimento com as dimensões da qualidade da informação e as etapas do processo de perícia, ele foi alcançado a partir de uma adaptação do modelo que foi proposto por Macedo, e aí foram determinados os contextos, os suportes e a confiança da associação, né, das características dos processos de gestão do conhecimento com as dimensões da qualidade da informação, relacionada com as etapas do processo de perícia de atendimento a local de crimes contra a vida. Com relação à aplicação do modelo, né, identificou-se que os processos de gestão do conhecimento, eles estão presentes, né, entre 7 a 23 etapas do processo de perícia. E aí a característica conexões, né, ela é a que mais tem relação, já que ela aparece em 23 etapas do processo de perícia, e a característica, né, do processo de gestão do conhecimento, a aquisição, é a que menos tem relação, tendo em vista que ela aparece apenas em 7 etapas do processo de perícia. Com relação às dimensões da qualidade da informação, né, elas se apresentam entre 4 a 33 etapas, né. A dimensão que menos tem relação é a interpretabilidade, visto que ela aparece em apenas 4 etapas do processo de perícia, enquanto que valor percebido e atualidade, elas aparecem em todas as etapas do processo de perícia, nas 33 etapas. E aí, considerando, né, que ela tem relação com todas as etapas, então essas dimensões, valor percebido e atualidade, elas apresentam 100% de confiança com todas as etapas do processo, e a dimensão da qualidade da informação com cisão, né, ela foi a dimensão que menos obteve valores de confiança, e que quando a gente coteja na concisão com a aquisição, ela obteve 0% de confiança, visto que essas duas características, elas não estão concomitantemente em nenhum processo, em nenhuma das etapas do processo de atendimento ao local de crimes contra a vida. Com relação à validação do modelo, né, evidenciou-se que o modelo é útil para aplicação, né, possibilita identificar falhas e ainda serve como uma ferramenta de gestão. Como sugestão, né, dos entrevistados, tem-se a introdução de etapas referente ao processo da cadeia de custódia e utilização de hipóteses para aferir a consistência, estatística e probabilística do modelo. Entretanto, cabe ressaltar que, apesar dessa sugestão, né, o modelo ele não é invalidado, porque a partir do momento que você apenas insere mais etapas, né, dentro daquela análise hierárquica de tarefas, é só fazer a análise com cada etapa que foi inserida, né? Então, não inutiliza o modelo proposto. Em relação às dimensões da qualidade da informação, né, a gente conclui que valor percebido e atualidade são as dimensões que qualificam todas as etapas do processo de perícia, enquanto concisão é a dimensão que menos relaciona, né, essas etapas do processo de perícia. E, por fim, né, uma contribuição importante da pesquisa é propor um método útil, né, em que a gente consegue analisar as dimensões da qualidade da informação e os processos de gestão do conhecimento, como que eles se relacionam com as etapas do processo de perícia de atendimento ao local de crimes contra a vida. Bom, finalizando, né, a gente tem algumas sugestões para trabalhos futuros, né, que seria estudar a aplicação desse modelo proposto para outros exames periciais, né, outros tipos de exames periciais, analisar práticas de gestão, né, do conhecimento para aplicação conforme os resultados, né, forem encontrados, estudar a introdução de hipóteses a fim de obter um modelo, um método quantitativo, né, e aplicar alguma metodologia de qualidade da informação para avaliar, né, os serviços de perícia de atendimento ao local de crimes contra a vida e outros demais tipos de exames periciais.
né? Então, aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas, né, no desenvolvimento do estudo, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada. Bom, obrigado, Diana, obrigado pela apresentação, obrigado pelo tempo de apresentação. E vamos, então, começar com as audições dos membros externos. Vamos iniciar, então, com o policial civil Francisco Reginário Silva. Francisco, a palavra é tua para as tuas audições. Bom dia a todos novamente. Gostaria de saudar, inicialmente, o professor Marcelo Macedo, que preside esta banca de avaliação. Saudar também os demais professores, né? A professora Gertrudes, a professora Genéia, né? A professora Paula Regina, e também saudar a mestranda Diana Carla, que, como sempre, né, nos surpreende a partir do momento que nos convidou para estar nesse momento tão especial para a minha pessoa, acredito que também para ela. Por que eu estou começando assim? Porque eu sou um policial civil há 22 anos e desde que eu entrei nessa área, e eu tinha uma inquietação com relação ao trabalho da perícia técnica atrelado ao nosso trabalho de polícia civil, de polícia investigativa. E fiquei muito feliz quando Diana me convidou e agradeço já também ao professor Marcelo, seu orientador, pelo convite, né? Aceito, né? Validado, né? Aprovado. E, assim, parabenizar, Diana, inicialmente pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, muito pertinente, muito oportuno, né, na gestão pública, que é a minha área de estudos, e, sobretudo, na área de planejamento estratégico, que é a minha área de concentração de pesquisa. A gestão do conhecimento ela é um dos principais pilares, talvez até se não for o principal, né? Porque nós não temos como tomar melhores decisões no campo da estratégia, até na sua definição, se nós não tivermos um conhecimento mais qualificado, ou uma produção do conhecimento com método, com ciência e etc. E aí, eu gostaria de pontuar algumas questões, né, para reforçar a essa pertinência do tema, né, para a segurança pública, sobretudo, que é a questão da objetividade e a imparcialidade da perícia para produzir a prova material, né? Por vezes, na investigação policial, e aí, avançando um pouco para a persecução penal, né, que é a questão do papel do Ministério Público e já do Judiciário, nós temos ainda no Brasil muitos problemas em relação às conclusões que são obtidas nas investigações, inclusive e sobretudo por conta dessa falta, né, de atenção ou de cuidado e de priorização na produção das provas e sobretudo na prova material. Então, quando você vê uma pesquisa desse nível, você fica muito esperançoso e animado com o futuro, né? Eu gostaria também de destacar a questão dos objetivos. Na minha visão, acho que eles foram alcançados, né, a partir do objetivo geral e até os objetivos específicos. Quando se fala em atendimento, processo de atendimento, qualidade da informação e para melhor qualificar, né, o processo decisório. E aí eu até rabisquei aqui um ciclo que eu acho que é muito interessante com essa sua pesquisa, Diana. Ele nos traz uma reflexão acerca da implementação desse ciclo, que seria o atendimento, né, sendo olhado numa perspectiva de melhoria da qualidade desse atendimento, que, consequentemente, vai gerar uma melhoria na produção de conhecimento,
né? E é uma dificuldade enorme que nós temos, não só na segurança pública, mas acredito que na grande maioria das políticas públicas no Brasil, é o trato, é o cuidado, é a priorização, né? A priorização até estratégica, com a produção de conhecimento, né? Do que nós fazemos no dia a dia, ou do que nós precisamos fazer no dia a dia, e tudo isso desemboca, né? Ou chega como ponto final no processo de decisão, no processo decisório pelos gestores públicos, que precisa, sobremaneira, ser qualificado, né? Porque, infelizmente, ainda impera, né, na gestão pública brasileira um processo decisório baseado em várias questões e muito pouco, né, numa produção de conhecimento de forma técnica, científica, qualificada. E aí, isso abre um campo muito fértil para a cultura do improviso, né, no processo decisório, e que, por via de consequência, geram muitos desperdícios de toda a gama de recurso que se possa imaginar. E, portanto, né, uma péssima qualidade nas entregas do setor público ao cidadão, né, ao cidadão que anseia, que deseja um atendimento de qualidade e uma prestação de um serviço com maior qualidade. Então, eu gostaria de fazer essas considerações e trazendo, de fato, a pesquisa, né, e mais uma vez, parabenizando aí a mestranda Diana Carla, né, pelo tema escolhido, né, parabenizando também aí o professor Marcelo, seu orientador, né, pela pesquisa realizada, que está sendo concluída, e agradecer, finalmente, a todos, né, pela oportunidade, né, de estar nesse momento, começando pelo Criador, porque tudo, eu acredito que é projeto dele, é projeto de Deus. Eu estar aqui não foi por acaso, né, nada acontece por acaso. Inclusive, né, Diana? Diana, hoje, ela faz parte da nossa equipe aqui de trabalho, no planejamento, né, com a sua vasta expertise e conhecimento. Ela hoje está na secretaria, mas ela é originada, né, do Instituto Técnico Científico de Perícia, que é o nosso ITEP, que, ao longo dos anos, tem só melhorado, né? Graças a Deus, nós temos hoje uma perícia estadual muito qualificada, né, e muito melhor do que foi outrora. Então, encerro aqui as minhas palavras, agradecendo a todos pela presença também, e parabenizar Diana, viu? Você realmente é diferenciada, viu? Obrigada. Você realmente está, cada dia mais, depois que chegou na nossa equipe, você só tem nos mostrado isso. Você realmente, como a gente costuma brincar, né? Você é um ponto fora da curva. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia, e devolvo a palavra ao professor Marcelo, presidente aí da banca. Muito obrigado. Obrigado, Francisco, obrigado pelas considerações. Faço minhas as suas palavras, né, que os elogios em relação ao trabalho da Diana na polícia, a dedicação também se reflete aqui na realização do mestrado dela. Bom, dando sequência, vamos ao outro membro externo, que é a professora Paula Regina Zarelli, da UTFPR. Professora Paula, a palavra é sua. Obrigada, professor Marcelo. Bom dia a todos, então. Quero, primeiramente, agradecer o convite da Diana, do professor Marcelo, para estar participando dessa banca hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma grande satisfação, a gente aprende muito, e principalmente rever meus ex-professores, né? Professor Marcelo, professora Gertrudes, muito prazer. Então, cumprimentando o professor Marcelo, cumprimento os demais membros da banca e os presentes aí na defesa da Diana. Diana, vamos lá então. Meus parabéns pelo tema, muito relevante o tema do seu trabalho, tá? Excelente apresentação, parabéns pela sua apresentação.
e com certeza, né, como o membro da banca anterior, o senhor Francisco, isso, mencionou, né, de extrema importância aí para a prestação de serviço público, né, ao cidadão, tá? Vamos lá, que é um dos da área pública. Diana, eu vou fazer algumas observações no intuito de sugestões, no intuito de agregar com o seu trabalho, tá? Depois, juntamente com o seu orientador, vocês vão verificar a necessidade de estar aderindo ou não às sugestões, tá? E são sugestões de cunho científico mesmo, no sentido de contribuir, tá bom? Vamos lá, então. Em relação à estrutura do seu trabalho como um todo, eu vou fazer primeiro uma sugestão em relação ao trabalho como um todo, tá? E depois eu falo de cada uma das partes, tá bom? Então, assim, o que eu sugiro para você? Ele está um pouquinho... Tem algumas etapas do trabalho que constam em alguns subcapítulos, né, que você pode, talvez, deixar ele um pouco mais clean, tá? Então, estruturar ele, por exemplo, eu achei excelente esse mapa de procedimentos metodológicos que você colocou na apresentação, esse resumo, creio que você possa puxar ele para a sua dissertação, tá? Ali. E aí, nessa estrutura, né, de introdução, referencial teórico, procedimentos metodológicos, ali no procedimentos metodológicos, você puxa todos aqueles parágrafos que você colocou em relação às buscas que você fez nas bases, tá? Então, porque aí você condensa, sabe? Você condensa daí, ali no subcapítulo de procedimentos metodológicos, os seus critérios de busca, né? Esse mapa que você criou para a apresentação, que está muito bem delimitado, dá para ver, assim, o quanto você se dedicou e o quanto você conhece do trabalho que você fez. Então, trazer essa sua fala para o seu trabalho, sabe? Trazer esse seu mapa, a criação, o desenvolvimento desse seu mapa para o trabalho escrito. Eu creio que vai agregar bastante e vai deixar o seu trabalho ainda mais rico, tá? Porque tem lá, ó, na justificativa, você colocou a respeito da busca, que saiu 9 artigos, né? Com alguns descritores. Aí depois, lá no referencial, você colocou novos descritores e que teve como resultado 43 artigos. Então, a gente fica assim, mas o que ela considerou na dissertação? A junção dos 43 mais 9 em todo o trabalho, ou ela usou os 9 nessa etapa, sabe? Então, nos procedimentos, você consegue fazer a descrição e organizar essas informações para que fique bastante claro para o leitor os critérios que você usou, tá bom? Então, faz esse agrupamento lá nos seus procedimentos metodológicos, que fica bastante rico, tá bom? Outra sugestão para você, ali nos procedimentos metodológicos, é em relação aos especialistas que você validou o modelo, né, a aplicação do seu modelo. Então, a sugestão é que você faça um outro mapinha lá também, fazendo um protocolo dessa pesquisa. Então, claro, aí você não vai colocar nomes, mas você fez uma descrição desses especialistas lá. Então, nos procedimentos metodológicos, você vai fazer um mapinha desse protocolo, tá? Porque, assim, digamos que você vá publicar esse seu trabalho em formato de artigo científico, né? Você vai precisar desse protocolo ali como um
das fases da sua pesquisa. Então, exatamente, quando que foi aplicado, quem são os especialistas, né, de que maneira foi uma entrevista, enfim, faz um protocolo certinho lá desses procedimentos da realização da validação com os especialistas, daí para ficar bastante claro para o leitor, tá? Em relação ao seu referencial teórico, a minha sugestão é assim, depois que você informou que você achou os 43 artigos lá, você trouxe sobre esses estudos anteriores, né? Você coloca lá no seu referencial a respeito deles. Então, a sugestão também é que você resgate algumas citações, alguns momentos desses trabalhos para fazer ligação entre os seus temas, porque eu senti falta, assim, você coloca os temas lá, eles estão todos fundamentados, mas coloca um, depois o outro, como se eles estivessem estanques, sabe? Então, busca lá nesses trabalhos anteriores que você achou, elementos de ligação entre os temas, porque daí, essa ligação entre um tema e outro, ele vai dando uma coerência lógica para o seu trabalho. E isso também enriquece ainda mais, né, a estrutura científica da sua dissertação, tá? Aquela análise hierárquica que você fez na página 49, então, ali do contexto que você pesquisou, né, a sugestão é você tirar ela do seu referencial e puxar ela para os seus resultados, tá? Então, foi uma análise bastante criteriosa, dá para ver o quanto, né, você se debruçou ali no trabalho para trazer todas essas informações da instituição, só um minutinho que está acabando a bateria aqui do computador, um segundo, peraí, só um minutinho, tá? Desculpem, questões técnicas aqui, desculpem. Então, voltando, dá para ver o quanto você se debruçou para trazer, para linkar, né, para fazer análise institucional do contexto da sua pesquisa, sob o ponto de vista dos modelos teóricos que você trouxe na dissertação. Então, dá para você começar, inclusive, a análise dos seus resultados lá, a partir dessa análise hierárquica, né? Então, novamente, lá, organizando introdução, referencial, metodologia e resultados, iniciar pela sua análise hierárquica. Então, puxar ela do referencial teórico para os seus resultados, tá? Aí, Diana, fazer uma revisão, né, em relação à ABNT, toda uma revisão, então, por exemplo, ali no seu abstract, você traduz eficiência e efetividade com o mesmo termo, então, fazer uma revisão certinha disso, né, dentro desse ajustamento ali na sua dissertação, creio que você trazendo essa formatação da ABNT, o teu trabalho daí fica redondinho, tá? Então, lá no seu referencial também, Diana, quando você traz a cadeia de valor do conhecimento, você trouxe o Gonzalez, ali de 2017, né? Inclusive associou ele com o contexto da sua pesquisa. Então, a sugestão é que você traga também algumas referências atualizadas em relação a essa cadeia de valor, tá? Você trouxe ali dado, informação, conhecimento, né? Com algumas referências base, aí dá uma complementadinha com algumas referências atualizadas, né? Agora do estado da arte, dos últimos 10 anos. Também no intuito de contribuir para que você, no momento de uma submissão para uma aplicação de artigo, seu artigo está bem redondinho aí em relação ao que os periódicos geralmente exigem, tá?
Diana, em relação, então, às contribuições científicas, às sugestões científicas são isso, sem dúvida, então, o seu trabalho traz elementos importantíssimos acerca da prática, acerca da contribuição com relação à instituição pesquisada, ao contexto da pesquisa. Mais uma vez, então, parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho, e eu desejo muito sucesso aí nessa sua nova etapa, tá? Muito obrigada. Professor Obrigada, Marcelo. Obrigado, professora Paula. Muito obrigado pelas considerações bastante pertinentes e com certeza iremos acatar todas, né, Diana? Sim. Agora, dando sequência, então, aos membros internos, vamos começar, então, pela professora Gertrudes. Professora, a palavra é sua. Olá, a câmera aqui. Então, novamente, eu gostaria de dar bom dia a todos que estão aqui presentes, em especial, então, ao nosso professor externo, né, professor Reginário Silva. Você é professor, mas, enfim, vou chamar de professor, fica mais fácil. A Paula, que prazer em revê-la, Paula, né? Muito bom te ouvir aqui também. Reginário também, obrigado também por estar aqui com a gente, compartilhando, e pelas belas palavras que colocou aqui para a gente. A Genéia, prazer em conhecê-la, não conhecia ainda a nossa pós-doc aqui. Marcelo, obrigado pelo convite. Diana, obrigado pelo convite. E é sempre um prazer participar de defesas, né? A gente sempre aprende mais alguma coisa. Né? E também é bom para a gente ver, né, a evolução desse processo do Minter. Então, parabéns, Diana, pelo trabalho, pela tua apresentação, bastante cuidadosa, né? Mostra que teve domínio aí desse aprendizado ao longo do processo na linha de gestão do conhecimento, qualidade da informação. E, então, parabéns por isso. Eu concordo com as colocações já feitas pelos membros anteriores, a Paula fez aí um pente fino também. Eu também tenho algumas colocações aqui para deixar um pouco mais lapidado o teu trabalho, mais brilhante, né? Acho que é nessa linha que eu vou trazer algumas sugestões de algumas questões que eu fiquei na dúvida, assim, algumas coisas eu consegui entender um pouquinho melhor com a tua apresentação, e outras ainda fiquei... Acho que às vezes não é uma questão de dúvida, é uma questão de até de sugestões, né? Que eu ainda não entendi muito bem como é que faz essas planilhas, essas matrizes que você foi construindo ali, que eu estou com umas dúvidas aqui, tá? O primeiro ponto do título, eu senti uma divergência do que está na tua apresentação, do que está na entrega, e no que o professor Marcelo, quando eu também, a tua ata também falou foi um pouco diferente. Então, eu tenho que cuidar depois para não desalinhar essas informações, tá? Eu acho que ficou bom a forma que tu colocou aqui na tua apresentação. Eu gostei mais do título que está aqui na tua apresentação do que está na tua dissertação, provavelmente dito, tá? Então, fica a dica aí. Em relação ao resumo, pelo resumo, eu, na hora que eu li, eu senti falta do método. Qual é o método que a Diana vai adotar? Depois eu entendi que a tua pesquisa vai adotar, então, o método desenvolvido por Macedo, né? Mas a tua pesquisa, tu, em algum momento, uma única vez que eu li no trabalho, você fala que é uma pesquisa aplicada. Então, eu acho que o teu método, a tua pesquisa, ela tem uma abordagem de pesquisa aplicada, tá? Você vai aplicar esse método desenvolvido, vai ver aí e depois vai verificar, né, a aplicabilidade dele naquele contexto específico. Então, eu acho que tu tem que caracterizar a tua pesquisa como uma pesquisa aplicada, né, e essa aplicação é a aplicação desse modelo no contexto da perícia, né, do processo de perícia ali. Tá? Então, acho que dá para melhorar um pouquinho ali. Eu acho que o teu resumo também pode ser um pouquinho mais simplificado, né, porque ele fala de dimensão isso ou com aquilo. Quando eu li, aquilo ficou muito confuso para mim. Talvez dá uma simplificada na forma de explicar, para ficar mais tangível para quem for ler. Tá? Deixar uma forma mais macro, não detalhar tanto, talvez, para não embaralhar a cabeça das pessoas quando for o teu objetivo, o teu resumo. O resumo é a tua entrega, né? A pessoa vai ler o avante para ela entender o que tu fez, né? Então, acho que você dá uma melhoradinha nele, tá? Note que, como relação à introdução, o que eu senti falta, assim? Note que você está entregando um trabalho que, além de ser no GC, ele está dentro de um cenário da segurança pública, né? Que outras pessoas, né, verem ali, nas tuas palavras, né, processo de atendimento, correntes e crimes contra a vida,
outros policiais, outras pessoas que estudam isso vão se interessar. Não necessariamente elas têm esse conhecimento do que é gestão do conhecimento e a questão da qualidade. Então, eu acho que na tua introdução faltou falar um pouco desses teus dois construtos, tá? Para que a pessoa que vai ler vai estar entendendo mais ou menos do que tu está trabalhando. Então, eu senti falta disso, tá? Na tua introdução. Trazer um pouquinho do que é gestão do conhecimento, que é a questão da qualidade da informação também ali, a relevância dela nesse processo, né? Com certeza tem uma relevância muito grande, né? Então, nessa direção. Nos objetivos, você usa a palavra relacionar, ok? Mas eu vi que lá no final, quando tu está fazendo as análises, na própria apresentação, não fala de associação, vamos associar isso com aquilo, né? Quando é uma coisa mais qualitativa, eu acredito que a palavra associar fica melhor que a palavra relacionar. Aí você discute depois com o seu orientador, né? Por quê? Porque quando eu venho com a palavra relacionar, me lembra muito a matriz de correlação, e porque eu sou engenheira, sou bem da pesquisa, muitas vezes perpasso para pesquisa quantitativa, então a palavra relacionar me remete a isso. Mas pode ser coisa da minha cabeça, pelo meu paradigma, pela minha visão de mundo, tá? Então a gente tem que, às vezes, separar um pouquinho isso. Então, é a minha visão de mundo que me leva a fazer essa interpretação que pode estar equivocada, né, da minha parte. Em relação à revisão de literatura, acho que a Paula já trouxe um bom apanhado, mas a minha sugestão na revisão de literatura, dado que o leitor talvez não seja alguém da área de conhecimento, é trazer primeiro a questão da parte da informação e qualidade da informação. Por quê? Porque ali você vai definir conhecimento, por exemplo. E você trouxe gestão de conhecimento direto e não se discutiu o que é conhecimento. Então, talvez inverter a ordem vai ficar melhor para o leitor depois, para entender a linha de raciocínio, talvez fique interessante, tá? Em relação ao método, acho que a Paula também já deu uma boa colocada, tu trouxe aquele desenho na figura na apresentação, ficou bem legal. E eu começaria, então, falando que era uma pesquisa aplicada, né? Acho que traz um pouquinho do que é uma pesquisa aplicada, para depois explicar, então, o método que você vai aplicar. Aí, em relação à explicação do método, definição 1, definição 2, contexto, aquela coisa toda lá, bom, eu sou matemática. Aí eu acho que dá para melhorar a forma de escrever isso aqui, tá? Depois, se quiser, a gente pode sentar e conversar, né? Eu queria olhar para a gente estar entendendo, eu vou me confundir, né? Matriz, vetor, conjunto, os termos, a forma de representação, né? Eu confesso que a matemática há mais de 10 anos longe de mim, mas quando eu comecei a olhar, eu disse, meu Deus, uma coisa que tem errado aqui, mas eu não consegui identificar, depois que me caía a ficha, né? Então, mas são coisinhas de formato, de forma de escrever, entendeu? Acho que dá para melhorar para que uma pessoa que for ler vai entender um pouco melhor, vai conseguir replicar isso ali numa outra situação, em outro contexto, tá? Depois, no final, eu fui entendendo, mas acho que dá para melhorar ali, tá? Também concordo aí de acrescentar no final dessa sessão da metodologia, né, do metodológico, a questão da verificação com o especialista. Eu não gosto da palavra validação, novamente, é o meu viés de engenheiro. Para mim, validação é você aplicar esse método lá na prática, no dia a dia, com os outros peritos, né? Então, não é o caso, né? Uma verificação com o especialista, ver a visão dele sobre isso ali. Então, a minha visão, a verificação ficaria melhor, tá? E ali você trazer uma tabelinha com o perfil daquelas pessoas que responderam, que entrevistou, a quantidade de tempo que estão naquela atividade, esse tipo de coisa. Porque da forma que você trouxe lá no texto depois, não sei se também tem problema, né? Mas fica fácil reconhecer quem foi a pessoa que fez a entrevista, porque dá o cargo que ela foi, não sei o quê. Eu não sei se pode criar algum tipo de constrangimento ali, a questão de ética. Eu sempre fico, a gente tem que ter cuidado, né? Certo. Eu também não vi se aplicou o TECL ou não, então, por mais que uma pesquisa que não é também um perfil da pessoa, ou perguntas pessoais, né? A pessoa talvez possa não querer ser identificada, e dá para identificar com escrever. É um cuidado que eu gosto de ter quando a gente faz essas pesquisas, tá? Então, era isso sobre a questão do método, e talvez, eu acho que precisa ficar um pouco mais claro para que serve, afinal de contas, isso,
né? Para que essa matriz de confiança no final? Acho que mostrar um pouco mais a aplicação. Como é que um perito, como é que a pessoa está fazendo a gestão desse processo, como é que ele pode aplicar isso? Como é que ele aplica? Como é que usa isso? Eu fiquei meio confusa, assim, entendeu? E a outra pergunta que eu faço daí é o seguinte: você fez, eu entendi bem as definições dos 3 elementos, né, que você queria, das 3 conjuntos, vamos pensar assim, dos 3 vetores, que caracterizam as características do processo do conhecimento, que caracterizam a qualidade, e as dimensões da qualidade, e depois do processo pericial que você constrói. E depois você cria a matriz de contexto, quer dizer, como é que eu aplico aquilo como é que eu analiso aquilo no contexto que você vai aplicar, no caso ali. Mas quando você constrói esse contexto, foi a Diana analisando, né, com o seu conhecimento como especialista nesse assunto, identificando o que é o ideal, ou como tu percebe na prática? Eu acho que o que seria o ideal naquele contexto, seria isso? Isso, professora. Na realidade, foi uma análise minha do que seria o ideal dentro daquele contexto, né? E aí, assim, na hora que foi feita a entrevista com os especialistas, então, assim, eu sentei com eles, expliquei, mostrei como é que era, quais as dimensões tinham sido selecionadas, por que tinha sido selecionado aquilo, por que tinha relação, não tinha relação. Então, assim, eles tiveram acesso a todo o processo que, no caso, que foi considerado, né, para poder fazer essa, no caso, validação, verificação ou não da validade do modelo, né. E, ok. E daí, quando chega naquela matriz de confiança, então, deixa eu outra pergunta. Quando você fez, então, tu fez como aquele fosse o ideal, né? Isso. Então, por que aparecem algumas colunas depois naquela matriz de confiança que não tu acha que está pouco confiável, por exemplo, algumas coisas lá? Por que acontece isso? Isso eu não entendi, entendeu? É porque, assim, na realidade, naquela matriz de confiança, ela vai relacionar os 2 elementos, né? A característica do processo e a dimensão. Então, ela só vai dar 100% quando as 2 estão presentes nas mesmas etapas, e que nessas mesmas etapas, todas têm o processo de gestão do conhecimento. Ela vai dar 100%. Né? Aí, o que seria interessante, eu acho que eu poderia até ter colocado como sugestão, seria, de repente, fazer uma escala de valor para aquela matriz. Então, de repente, de 80% a 100%, a gente tem confiança de que realmente aquela dimensão da qualidade da informação, né, ela qualifica aquela etapa do processo de perícia, por exemplo, juntamente com o processo de gestão do conhecimento, já que a relação das 2, elas estão presentes naquela etapa de processo de perícia, né? Essa análise de pertencer, por exemplo, à gestão do conhecimento ou à parte de qualidade, né? É com a tua experiência no que deveria ser o ideal ou naquilo que acontece na prática? Naquilo que acontece na prática. Né? Como a Diana percebe aquilo na prática. Isso. Como que acontece na prática. Tá, entendi, então. Porque isso depende de cada pessoa que vai responder, vai montar isso ali, né? Depende, pode variar, né? Inclusive, depende também de como que você atende a perícia, né? Sim. Então, no caso, aquilo que tu fez ali foi específico para onde você está, lá na RN, onde você trabalha, considerando que do teu trabalho, tu percebe daquela forma ali. Aí, mostrando, isso. A matriz de confiança vai mostrar onde algumas coisas precisam ser melhorado, então, aqueles elementos, as características e dimensões. Isso. Seria uma espécie de diagnóstico, posso pensar assim? Isso, exato, né? Considerando aquele procedimento que foi definido e publicado pelo Instituto. Por isso que eu acho que, sim, isso precisa ficar mais claro para quem vai ler, né? De como ele pode aplicar depois disso, né? Então, isso para mim não ficou claro, entendeu? Se era o que deveria ser o ideal ou se é aquilo que acontece na prática com base na tua visão. Eu acho que isso precisaria ficar um pouco mais claro ali. Talvez na tua explicação com o especialista você fez isso, mas para mim, lendo o texto, não ficou claro. Talvez por eu não ser da área, enfim, né? Ok, professor. Uma limitação minha, entendeu? Eu acho que da minha parte... Assim, outra coisa que eu percebi, assim, que a questão 4748, ela tem muito... Acho que tu conseguiria fazer
a 4.7 e a 4.8 junto, porque a descrição é muito parecida, né? Porque quando você descreve o 4.7, já vai dizendo, de tantos tem tantos, de tantos tem tantos. Da lista sai aquela porcentagem, né? Sim, então, acho que isso. você poderia economizar um tempo aí, da sessão 4.8, fazendo na própria 4.7 já. Porque daquela análise já vai saindo a porcentagem, né? Certo, ok. Confiança. Daí eu acho que economizaria tempo ali nas tuas entregas, eu acho. Acho que seria legal isso. Uhum. E acho que na tua apresentação, tu trouxe trabalhos futuros, mas eu não lembro de ter lido nas tuas considerações finais. Eu acho que falta colocar lá também, mas acho que já colocasse ali. Mas eu acho que era isso. Parabéns, Diana, pelo trabalho, por ter essa entrega. Acho que é um trabalho assim, que tem uma contribuição prática, acho que isso é interessante, com um respaldo teórico, né? Você mergulhou na literatura, você fez essa aplicação prática e entrega uma ferramenta interessante, né? Então, parabéns por isso. E o nosso processo do Minter, né? Agradece mais essa contribuição. Obrigada, Diana. Obrigada, professora. Obrigada, professor Marcelo, também. Obrigado, professora Gertrudes, pelas considerações, todas muito pertinentes. Também, com certeza, vamos acatar todas. Sobretudo essa da percepção, né? Eu acredito que isso aí caberia dar uma enfatizada na metodologia, inclusive, né? Deixar isso mais claro. Eu fui atrás de um artigo, eu não tinha feito a tese, eu fui atrás de um artigo, e eu percebi também que eu consegui entender, mas assim, eu ficava na dúvida como é que preenchia, se era a percepção ou se era o que se esperava de ideal, né? Uhum. Mas não, é o que é a percepção da pessoa que está envolvida. Eu acho que percepção. fez sentido. Uhum. Não estava claro para mim, né? Não, obrigado, professora. Vamos agora dar seguimento à próxima professora Argui, a professora Genéia Lucas. Professora, a palavra é sua. Obrigado, professora Gertrudes. Obrigado, professor Marcelo, então, cumprimentando oficialmente aí todos, né? Quero agradecer, professor Marcelo, pelo convite, né, por estar aqui, e também quero cumprimentar os demais, né, participantes, o seu Reginário, né, as professoras Gertrudes, a professora Paula também pelas contribuições, e assim, parabenizar a Diana, né, pelo trabalho. Eu também, escutando a fala, né, do seu Reginário, assim, a importância que ele traz, né, então vejo assim que há uma relevância muito grande, né, do estudo, há uma preocupação, né, com a análise de dados, né, percebi, assim, algo bem trabalhoso, né, para se fazer todas essas análises, né, então, e interessante o que ele trouxe, o que você traz também como justificativo, eu vejo que cultura do improviso, né, questão dos desperdícios também, né, de tempo, informações, e que realmente precisa-se, né, de uma ferramenta para os profissionais, né, para contribuir no sentido de profissionalizar cada vez mais um trabalho, que eu percebi, assim, a gente às vezes não pensa muito sobre isso, né, também não é, assim, a minha área de estudos ali, mas eu achei muito interessante essa questão, né, esse trabalho, né, fui lendo e entendendo como é que era o processo e a relevância que ele tem, e eu vejo, assim, também a importância de dar confiabilidade desses dados, né, porque eles, com as saídas que se tem lá, né, isso pode custar a vida também de outra pessoa, né, se caso também ele não seja, enfim, então achei, e também, com relação à estrutura do trabalho, concordo, né, plenamente com as professoras, né, do que elas já trouxeram, então, talvez eu tenha aqui alguns complementos daquilo que elas já trouxeram, então, pensando um pouquinho, né, desde o início, no resumo também eu percebi essa questão né, da questão do método, né, porque ali você coloca só, se apresenta tanto no método, né, método do Marcelo, e também na metodologia também traz o método Marcelo. E assim, quando eu estava lendo, e como também não é assim a minha área específica, realmente teve alguns pontos assim que eu tive que voltar, que eu não estava entendendo muito, né? Mas assim, no geral, eu vejo que está bem estruturado, eu vejo que você trouxe bastante fundamentação teórica para dar suporte, né, às questões,
As minhas sugestões, na verdade, é mais com questão mesmo de reorganização de alguns pontos, né? Eu acho que o que a professora trouxe também ali com relação a fazer uma inversão no referencial teórico, talvez, né, seja interessante. Com relação aqui à questão da introdução, né? Então, eu vejo que tem bastante coisas que poderia, talvez, eu não sei se é uma prática, mas eles estão todos em tópicos, né? Então, não sei se é uma prática, né, de vocês fazer em tópicos, ou geralmente é uma construção de um texto único já, né? Assim, trazendo já todas as questões juntas, né? Nesse sentido. Então, enfim, só uma colocação. Com relação também a questão, né, coloquei essa questão da organização metodológica, realmente no título também, no título inicial, eu via que tinha, né, a palavra processo 2 vezes, eu achava ele um pouco longo também, eu acho que essa versão que ficou na apresentação é melhor, ficou mais agradável, né, esse título. Teve um esquema que você mostrou, metodológico, que eu também achei que é interessante ter no trabalho, porque eu acho que ele vai facilitar o entendimento, então aquilo resume, e com relação também a esse esquema ali, né, acho que essas partes você fez muito bem, ali a questão dos quadros, né, que você traz, fazendo os teus cruzamentos, né, então vejo assim que ele é bem, são extensos, mas acho que é interessante, né, a forma com que você apresentou os quadros para fazer as suas apresentações dos dados. Eu acredito, assim, que mais é a questão da escrita para trazer eles, porque eles ficaram alguns pouco soltos, assim, na questão do entendimento sequencial. Então, principalmente, quando eu li o resumo, fiquei um pouquinho em dúvida como que vai ser o método. Depois, quando foi feita a sequência, e eu fui para a metodologia, eu não entendi muito bem assim, tá, mas qual que é a abordagem que ela vai usar, né? Então, entendi depois olhando que sim, qualitativo, né? Aí você também não, eu vi que ele está explicativo, descritivo, mas assim, eu não vejo que isso está dito ali, né? Organizado de uma forma mais sintetizada para que o leitor ele já tenha uma noção de como que as coisas vão funcionar. Eu acho que, né, na minha sugestão, deixar mais organizada a questão metodológica, principalmente, que eu acho que é o ponto, assim, onde deixou bastante dúvidas com relação à questão de como as coisas iam funcionar, como que foi essa questão não fala em nenhum momento de entrevistas. Sim. Né? Então, assim, que seria um tipo, né, de uma ferramenta de coleta de dados que vocês não apontam ali, né? E aí, depois, eles entram lá. Também não vi uma sequência, digamos, do que, por exemplo, entre um entrevistado e outro entrevistado, o que seriam os pontos convergentes, divergentes, né, entre eles. Até para, digamos, o que estou validando, né, com cada um. Se esse for o termo, né? A minha sugestão ali na transcrição das falas, né, de entrevista, então deixar claro na metodologia que a forma com que você coletou esses dados, por exemplo, eu vi que você pegou resoluções, normas, leis, né, aonde tem todo um processo, você fez até os quadros, né, apontando isso. Talvez isso seja mais interessante na metodologia, trazer para a metodologia um quadro que você tem ali que você mostra as entradas e saídas, né? Isso. Que eu acho que, né, ele ajuda bastante na questão ali metodológica de aonde eu vou coletar esse dado, que informação é essa, né? Para daí dizer como que eu vou fazer essa categorização e dividir nesses quadros para você poder, então, dizer se é significante ou não é significante, né? Sim. As ligações. Então, pensei nisso, nesse sentido ali da questão, para que você possa até colocar, né? E também, assim, eu não sei se talvez me passou, eu não percebi, o recorte que você fez de dados ou de áreas lá dentro, né? Digamos, da área onde você coletou esses dados iniciais para que você pudesse jogar nesse método.
Sim, assim, na realidade, os dados, né, que seriam aquelas etapas do processo de perícia, ele foi coletado a partir de uma publicação de portaria no Diário Oficial. Então, foi publicada a portaria do procedimento operacional padrão, e aí dessa portaria foi tirado, né, todas aquelas informações, que foi feita pela análise hierárquica de tarefas, né? Sim. Bem, eu acho que, né, eram essas questões na questão ali da transcrição das entrevistas, minha sugestão poderia ser um quadro, né, de repente um quadro que são 3, né, então poderia ser o E1, o E2, o E3, até para não expor ninguém, né, E1, E2 e 3, sei lá, né, e fazer um comparativo, por exemplo, digamos, se você fez a mesma pergunta para todos, de repente lá, questão 1, né, ou o tema 1 que você deu, com a questão do entrevistado 1 e entrevistado 2 naquele ponto. Só para a gente, quando está lendo, né, o leitor, ele possa fazer um comparativo, tá, o que o 1 pensou, o 2 ou o 3. Aí também até para tuas discussões embaixo, né, o que está convergente, o que está divergente, o que um acrescentou, ou outro, né. Certo. Nesse sentido, é uma sugestão que eu acho, até pensando depois na publicação, porque você sintetiza as falas e, de repente, pode até utilizar, né, que você utilizou algumas falas deles específicas e tal. Acho que é interessante, né? Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Acho que seria essa questão, né, dos pontos convergentes e divergentes ali entre os entrevistados, né, e também, acho que deixar claro na metodologia o que foi questionado, o que foi tratado, porque até acho que nos apêndices eu olhei, eu não vi. Não. São outras questões, né? Não era assim um roteiro, né, de entrevista. Então, acho que ali na metodologia que eu acho que é o ponto para estar concentrando todas essas explicações que talvez a gente tenha ficado com essas dúvidas com relação a como foi, né, como que foi feito toda essa ordem. Até assim, por exemplo, como foi a escolha dos especialistas? Sim, na realidade, assim, os especialistas, eles são peritos criminais, né, que trabalharam, todos eles têm mais de 15 anos de atuação em perícia de atendimento ao local de crime contra a vida, né. Foram, basicamente, e eles tinham, no caso, eles hoje em dia estão atuando na gestão. Então, eles trabalham nesse processo e hoje eles atuam na gestão da perícia, né. Sim. Tem algum que faz esse processo, digamos que vai lá fazer essa coleta, como você fala ali, de alguns processos que são os iniciais, né? Quem é aquela pessoa que faz a atualização do endereço, os dados de aquisição, por exemplo, que eu vi que é bem a campo, né? São esses peritos também ou tem outras pessoas? Não, na realidade é uma equipe, né? Assim, o perito, ele é responsável pelo local, ele faz a coleta, ele faz o registro, ele pode fotografar, mas existe também, assim, alguns auxiliares, né? Então, tem o auxiliar que conduz a viatura, eu posso solicitar que o auxiliar faça os registros fotográficos enquanto eu estou fazendo as anotações, né? Então, assim, na realidade é uma equipe de pessoas que trabalham nesse atendimento, mas cada um, digamos, com a sua atividade específica definida, né? Sim. E Acho que você até comenta ali com relação, não sei se é em que parte ali, que você coloca essa questão depois dessa capacitação, né? Digamos assim, por exemplo, se o método for aplicado, essa capacitação, porque aí você fala, é uma equipe que vai fazer esse trabalho, então como é esse olhar, né, dos profissionais com relação, por exemplo, se eles estivessem já usando essa metodologia, né? Sim, né? Porque aí, assim, na realidade, foi até um dos especialistas que comentou que seria interessante, para aplicar o método, né, ter conhecimento, né, específico na área. Aí, realmente, assim, não precisa nada muito elaborado, mas precisa, sim, de ter conhecimento do que é gestão do conhecimento, quais são os processos, o que é informação, qualidade da informação, dimensões da qualidade da informação. Isso é o básico para poder estar fazendo essa avaliação, né? E assim, como é que você pensou em, digamos, né, aqui está em formato de um trabalho científico, uma dissertação,
como você imaginou entregar isso de uma forma prática lá para a equipe, digamos? Bom, na realidade, assim, quando a gente identifica, por exemplo, que uma determinada qualidade da informação, ela está presente num processo, né, você consegue qualificar, certificar que aquilo é importante, né? Então, por exemplo, a confiabilidade. Eu preciso certificar que o endereço que é passado pelo CIOSP para a equipe de perícia, ele tem que ser uma informação confiável, né? Senão a equipe não chega ao local para o atendimento. Né? E aí, por exemplo, os processos, né, de gestão do conhecimento. É importante identificar quais processos, né, eles estão presentes em cada etapa, até para a gente poder trabalhar em cima disso, né? Então, assim, eu tenho a aquisição do conhecimento em confirmar o endereço. Então, que prática eu poderia estar utilizando ali, né, para melhorar essa aquisição do conhecimento, para facilitar essa aquisição do conhecimento, por exemplo, né? Então, isso seria algo a ser apresentado, por exemplo, à instituição, para que ela tivesse pelo menos o conhecimento desses processos e dessas dimensões, né, em relação a cada atividade, né? Sim. Pensando aqui, né, nessa questão, né, do entregar algo, né, na questão das tuas análises dos resultados, né, você traz um pouquinho sobre viabilidade do modelo, utilização, fraquezas, as sugestões ali, né? Eu, assim, nesse final, eu senti um pouco de falta de, por exemplo, talvez um fluxo dessa tua ideia, né? Digamos, depois de tudo, como ele funcionaria, né? Talvez um fluxo de aplicação ou de que caminhos ele iria percorrer, enfim, algo assim mais gráfico, né? Para que a gente pudesse também ter uma visão, assim, de como que ele seria, né, estruturado, enfim, ou mesmo pensando na replicação da tua pesquisa, como que o pesquisador poderia percorrer os caminhos que você fez, né, algo assim que eu acho que seria interessante também, né, de uma forma mais facilitando a vida, né? E ali, e ali pensando na questão das questões de sugestões, enfim, que você coloca, né? Mas, assim, acho que você apresentou estudos futuros, né? Mas também não encontrei aqui na tua dissertação, né? Eu acho que é importante colocar as questões de limitações da tua pesquisa, né? Até quais foram as dificuldades que você encontrou, as fragilidades, você até coloca aqui, né? As fraquezas, enfim. Talvez você já está com a informação aqui, né? Porque quando você coloca comentários, viabilidade, fraquezas, né, sugestões, acredito que talvez, né, você já esteja mas acho que talvez reorganizar para que fique claro também do que você está falando, né? Certo. Mas, assim, eu gostei bastante do teu trabalho, e penso, assim, que na importância, realmente, da confiabilidade desses dados, né, na hora de realmente fazer essas etapas, né, que você fez quando eu estava olhando e lendo o teu trabalho, estava olhando os quadros, e fiquei pensando com relação à importância de realmente identificar, né, os quesitos referentes à qualidade da informação, os quesitos, né, realmente a gestão do conhecimento, para fazer essa análise. Eu acho que ali é o ponto crucial, né, para que depois o restante funcione, né? Então, digamos assim, essa confiabilidade realmente de, quando fiz o processo de gestão lá do conhecimento, com o procedimento lá, realmente, como foi essa análise, eu acho que ali é um momento de bastante importância na hora de fazer a pesquisa. Acho que para o pesquisador, para quem estiver executando, a hora de categorizar realmente, né? A questão daquela contagem, principalmente, que você fez lá. E eu percebo, assim, que essa questão ali também, entendo que talvez uma validade estatística, seria importante no sentido de talvez fazer uma maior confiabilidade, porque eu vejo que o assunto é sério, muito sério, né? Então, assim, talvez fazer uma validação, realmente, né, dados estatísticos, né, para talvez ter essa certeza daquilo que vai ser aplicado.
né? E, de repente, aplicar fazer um teste, né? Uhum. Bem, eu acho que, né, acho que seriam isso. Parabéns pelo esforço, né, pela dedicação, parabéns, professor, também, pela orientação, pelo trabalho, né? Vejo aqui a importância, né, do trabalho, da acadêmica, e só parabenizar e continuem aí produzindo. Valeu, obrigado, professora Gineia. Bom, gente, agora pedir para o Bartolomeu colocar a gente lá na salinha, a Bate-Caverna, para a gente discutir sobre o trabalho da Diana, se aprovamos ou não. Positivo, professor. Então eu vou fazer 30 segundos, vocês estarão sendo transferidos para a sala temática daí, tá bom? Tá, legal. Obrigado. Só apertar em participar. Marcelo está sem som. Opa, agora sim. Bom, Diana, olha aqui uma coisa, tenho para te mostrar. Vamos fazer todas as considerações, adorei as considerações de todos os membros da banca, foram ultra, super, hiper pertinentes, tá? Como tu pôde perceber, foram considerações super construtivas para melhorar ainda mais a qualidade do teu trabalho, tá? Gostamos do teu trabalho, ok? Temos uma série de documentos ainda para preencher, tá? Eu vou encaminhar para ti, volta a preencher com um título novo ali, que a gente vai botar. E tu tens até 60 dias para arrumar, tá? E após isso, tu pode dar os procedimentos de entrada na secretaria, ok?
A gente depois conversa para ver como é que a gente vai se reunir para fazer essas alterações, tá? E era isso, tá? Aprovada, tá? Com 60 dias para fazer as correções. Tá? Parabéns. Obrigada, Parabéns, Diana. obrigada, professor. Parabéns, Diana. Parabéns, Diana. Merecido. Obrigada, muito agradecida. Mestra. Então, era isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E espero contar com todos de novo numa próxima banca, tá? Do Minter. Teremos mais uma vítima do Minter que está assistindo aqui, um aluno meu, e, e vamos usar com certeza algumas considerações, né? E a gente usou aqui com vocês, tá bom? Encerrando aqui, então, obrigado, gente, valeu, um abraço. Tchau. Parabéns, Diana. Diana. Parabéns, Diana. Abraço, Conhecemos, Já que não chamar para mestra, mas a doutora Diana, né? Ela é mestra e é doutora. É, né? Doutora, Exatamente. É mestre ao quadrado. Por aí, Tchau, professora. Um abraço. Claro. Tchau, gente. Bom final de semana. Igualmente. Realmente.